Olá, cuidadores, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês que eu estava pensando algumas questões acerca do cuidado, né? Seja nós cuidadores profissionais ou familiar. E eu estava pensando sobre o cuidado com o idoso, né? Eu vou falar sobre o idoso, mas para quem cuida, independente da idade. E eu estava pensando sobre quando nós escolhemos o tipo de pessoa que nós vamos cuidar. Porque não é por sermos profissional, cuidadores de idoso profissional, que vai ser qualquer idoso que nós vamos identificar para cuidar. E às vezes isso traz um peso para a gente, né? Principalmente se for cuidador familiar, que começa a pensar, mas eu não vou dar conta de cuidar do meu pai ou da minha mãe. E aí, pensando sobre isso, eu vim gravar esse vídeo para compartilhar que de repente alguém está passando pela mesma situação de ser um cuidador, de ser profissional e quando vê uma situação de um idoso ou de alguém, um familiar, e achar, não, eu prefiro não cuidar. E isso não é covardia ou isso não é porque não somos profissionais. Pensando no assunto, o que que eu entendo e quero compartilhar nesse vídeo? Que cada um de nós temos uma personalidade. E nós nos identificamos com algum tipo de pessoa, no nosso caso, idosos. E está tudo bem se nós não tivermos disponibilidade, a palavra não é disponibilidade, se nós não tivermos a facilidade de lidar com certos tipos de pessoas, mesmo que esse seja o nosso pai ou a nossa mãe. E aí, o que que eu estava pensando? É melhor que nós continuamos num trabalho, né, ganhando dinheiro e pagamos alguém para cuidar do nosso pai ou da nossa mãe, quando o comportamento deste não condiz com as nossas expectativas, que aí eu falo muito sobre expectativa versus realidade. Porque às vezes o nosso pai, a nossa mãe tem um comportamento tão contrário àquilo que a gente pensa, que a gente teria dificuldade de ser um bom profissional ou de ser um bom cuidador familiar. Então, pensando por este lado, para você, cuidador familiar, que às vezes olha para o seu pai, para sua mãe e pensa, eu tenho que cuidar, mas o comportamento da minha mãe e do meu pai me incomoda muito, eu tenho dificuldade, reveja seu conceito, pense se não é melhor pagar um cuidador, porque você vai estar pagando, você entende de o que precisa ser feito, não vai ser fácil para você estar passando para o cuidador aquilo que você pretende fazer com o seu pai, com a sua mãe, do que você está à frente, do que você está cuidando diretamente. Eu falo isso porque há uns anos atrás eu conversava muito com meu esposo e a gente tinha combinado que se os meus pais ou os dele precisassem de cuidados, nós cuidaríamos, nós traríamos para nossa casa, porque a gente faz um plano. Mas eu faço um plano não de acordo com o que o outro é, eu faço um plano de acordo com quem eu sou. E aí, quando às vezes chega aquele momento de você cumprir aquilo que você falou, você vê que as coisas não funcionam tão simples assim. E aí, a minha mãe precisou ficar. Eu precisei cuidar da minha mãe um tempo. Precisei, não. Eu convidei para que ela viesse aqui para eu cuidar dela, porque, igual no curso que eu terminei de fazer da doutora Erlane Rezende, ela não ensina só a estar com o idoso, de cuidar do idoso no sentido de alimento, né? De acompanhar. É cuidar literalmente. Ela ensina, tem vídeos de massagem, etc. E aí eu pensei, trazer minha mãe aqui para casa, eu vou cuidar dela, vou fazer massagem. Só que às vezes a outra pessoa não atende a sua expectativa. E tá tudo bem, é o jeito da pessoa. Então, para que não haja conflitos, não tenha dificuldades, então às vezes é melhor a gente abrir mão, não do cuidado, porque entra a questão bíblica. Porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que infiel. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, que a gente entende que nós precisamos honrar os nossos pais, porque este obedecer os pais é enquanto nós somos solteiros, né? Aí nós temos que obedecê-los. Quando nós casamos, que entra lá deixar o homem, seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, enfim. Só que nós continuamos tendo que honrá-los, né? Enquanto eles viverem, nós precisamos honrá-los, nós precisamos cuidar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que cuidar diretamente, eu posso delegar isso a alguém. Então é sobre isso que eu quero falar. Às vezes, cuidar dos seus pais
pode estar sendo mais difícil do que você imaginou, mas por você se achar na obrigação de ter que ser você, você coloca um peso sobre você que não é justo. Não é justo você abandoná-lo. Tipo, eu vou pagar alguém, não quero nem ver. Não é assim, não é isso que eu estou dizendo. E não é assim que funciona. Senão a gente estaria infringindo a lei do Senhor. E quem é que quer infringir a lei de Deus, né? Desobedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Mas eu falo de um cuidado direto. Porque para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar primeiramente de mim. E como é que eu vou oferecer o melhor para o outro se o comportamento do outro é totalmente diferente do meu? E aí, voltando à questão de um cuidador, por exemplo, profissional, o meu jeito de cuidar. Eu não saberia lidar, mesmo sendo profissional, fazendo curso, estou fazendo outros cursos, eu não saberia lidar, saber no sentido de disponibilizar, de querer. Eu não gostaria de cuidar de alguém que fosse ignorante ao me tratar, de alguém que fosse mal educado. Eu prefiro cuidar de pessoas educadas e graças a Deus a senhora que eu cuido, que eu acompanho, é uma pessoa extremamente educada, porque é o meu jeito de ser. Eu não saberia estar junto com alguém que me maltratasse. Então tem pessoas que conseguem, tipo assim, a pessoa maltrata, a pessoa faz o que for e tá tudo bem. Aquela pessoa consegue desempenhar um bom trabalho. Você tá entendendo? Então, tipo assim, depende do nosso tipo. O meu jeito não é para esse tipo de idosos. Aqueles idosos que maltratam, que são mal educados, para mim não daria jeito. Então, se eu sei que eu não conseguiria oferecer o meu melhor para esse tipo de idosos, por que eu pegaria um serviço assim? Então, eu sabendo o meu jeito, eu não pegaria. E graças a Deus que eu consegui um trabalho onde a senhora é extremamente educada. Então, tudo que eu faço, além de ser por obrigação, eu faço com amor, com dedicação, porque eu consigo oferecer o meu melhor refletindo quem eu sou, refletindo a minha melhor versão de cuidar de alguém que é grato. A palavra certa, gente, é gratidão. Tem ser humano, não é porque ele é idoso, tem ser humano que ele é ingrato, independente da idade. Então chega lá na fase de ter que cuidar, essa pessoa vai estar sempre ingrata a você. Tudo que você fizer é pouco. E eu não consigo lidar com essa situação. E tem pessoas que tá tudo bem, tipo, eu vou lá, faço meu serviço, me paga, eu vou para casa, tá tudo bem, mas comigo não funciona assim. Então, se eu dou o meu melhor, a pessoa precisa reconhecer. Ah, não é porque vai pagar que eu vou tratar de qualquer maneira. Então, assim, eu louvo a Deus porque eu consegui um trabalho assim, onde a idosa, ela é extremamente educada. Ela me agradece quando eu vou embora. Às vezes ela já acordou, tem vezes que ela não acordou ainda. Mas se eu faço as coisas, ela fala obrigado. A gente conversa muito educadamente. Então, assim, é o que eu espero de um trabalho. Eu ofereço o meu melhor, mas eu quero em troca a gratidão. Além do meu salário, eu quero a gratidão daquela pessoa. É reconhecer que está precisando de uma companhia, de um cuidado, e ela é grata por quem está ali. Tem pessoas que não conseguem ser assim, tem pessoas que são ingratas. Então, voltando sobre o cuidado familiar, se você é um cuidador familiar e o seu pai ou a sua mãe é essa pessoa ingrata que nada que você faz tá bom, pense se não é melhor você arrumar alguém, talvez você tem mais irmãos, arrumar alguém para cuidar do seu pai ou da sua mãe e você trabalhar e você ter o seu salário para ajudar a pagar essa cuidadora. Está monitorando, você está falando aquilo que é preciso ser feito, é cuidar dos seus pais, mas não diretamente. Que aí você vai poder oferecer o seu melhor, porém estando distante. Porque nem sempre estar perto quer dizer que a gente está oferecendo o melhor. Hoje eu penso, eu posso mudar de ideia, mas hoje eu penso que eu seria uma melhor cuidadora para minha mãe, ela estando lá na casa dela e eu juntamente com os meus irmãos pagar alguém e eu sabendo tudo que precisa ser feito, eu estar monitorando, eu estar ajudando, eu estar pedindo para essa cuidadora fazer. Igual nos dias que ela ficou aqui em casa, aí eu fiz massagem nela. Só que demanda muito, demanda além daquilo que eu poderia oferecer diretamente, porque traz um cansaço mental. Por mais que a gente quer ser profissional, quando é da família, traz um cansaço emocional muito grande, porque quando é um estranho, a pessoa até dá uma segurada, mas por ser a mãe, então continua agindo daquela forma, tipo assim, eu mando e tem que acontecer naquela hora.
Mas por eu ser profissional, eu conseguia contornar a situação. Por eu ter o aparelho em casa, às vezes queria que eu fosse correndo, ligar para bombeiro que estava passando muito mal, que estava com falta de ar. Por eu já ter feito o curso, eu consigo perceber quando a pessoa está precisando ou não, de aferir pressão, de mandar respirar, igual o psicólogo ensina, enfim. Por ser profissional, eu consigo dar jeito. Porém, é um desgaste muito grande que eu não estava disposta a vivenciar. Então, assim, é uma expectativa versus realidade, e quando a gente chega nessa fase da realidade é frustrante, porque a gente pensa, meu Deus, eu estou cuidando de alguém que não é nada meu, não tem meu sangue, não tem nenhuma ligação sanguínea, e não estou cuidando dos meus pais. É uma batalha muito grande de pensamentos, entende? Só que o que eu entendo hoje? Eu seria melhor, sou melhor cuidando dela à distância. Eu auxiliando à distância, porque eu consigo enxergar melhor a situação e oferecer o meu melhor. Igual teve um dia que eu estava pesquisando algumas coisas para levar para minha patroa sobre atividades cognitivas. E no curso que eu fiz, a doutora Erlane, ela ensina algumas coisas, eu também pesquisei bastante coisa na internet, e como a minha mãe não sabe ler, eu não poderia oferecer o mesmo exercício, a mesma atividade que eu levei para minha patroa. Pensei, o dominó é uma coisa boa, porque ela não precisa saber ler, né? Aí pedi pro meu pai comprar o dominó e jogar com ela. Conclusão, liguei para ela uns dias depois, perguntei, mãe, a senhora tá jogando dominó? Minha filha, eu não sei. Não tenho paciência. Foi, mãe, mas é justamente para isso. É porque a mente da senhora está cansada, a senhora está estressada. Esse jogo vai ajudar a senhora a acalmar, vai ser bom para a mente. Mas aí nada tá bom. Então, assim, não é uma crítica à minha mãe, é o jeito dela. Só que por ser o jeito dela, e não é porque agora ela está idosa, sempre foi o jeito dela, mas agora intensifica mais porque agora a gente tem que estar cuidando. Antes não, ela falava as coisas, a gente não concordava, mas estava tudo bem porque ela fazia as coisas do jeito dela. Só que agora não pode ser do jeito dela, tem que ser do jeito melhor. E há uma dificuldade muito grande pra gente como filho e pra ela como mãe, que tipo, a vida inteira ela fez do jeito dela e tava tudo bem, ela mandava, ela estava no controle. E de repente ela depende dos filhos, e aí eu como cuidadora profissional que sei o que tem que ser feito, eu imponho aquilo que ela quer fazer. É uma situação difícil. Você ter que olhar para sua mãe, igual eu falei, mãe, as coisas não funcionam do jeito que a senhora quer. As coisas vão funcionar do jeito certo. A senhora não pode mais tomar decisões sozinha. Porque aí eu até falei com ela, se a senhora precisar ficar internada, o pai pode ficar. Porque minha mãe é muito assim com meu pai, muito unida, né? Tudo que ela queria fazer, ela falava com meu pai, estava tudo certo, eles resolviam os dois. Aí eu fui e falei com ela, mãe, se a senhora ficar internada, o pai pode ficar com a senhora? Aí falei pro meu pai, pai, se a minha mãe ficar internada, o senhor não pode ficar com ela. Então o senhor para de concordar com as coisas que ela tá querendo, porque é a gente que é responsável por vocês. Então é assim que funciona. Então assim, esse vídeo é mais para compartilhar com você, cuidadora, cuidador, familiar e profissional também, que por mais que nós fazemos cursos, por mais que nós ganhamos conhecimento, sempre vai ter o tipo de idoso que vai ser mais fácil para nós trabalharmos. Igualmente uma babá, por exemplo. Tem babás que todas as babás elas têm que ter paciência. Só que tem crianças que vai demandar muito mais paciência e estratégia da babá. Então, cada babá, conhecendo a si mesma, vai escolher o tipo de criança melhor para ela cuidar e cuidar, oferecer o melhor, porque se nós estamos ganhando, eu sempre falo, se nós escolhemos uma profissão, não é favor que a gente está indo lá fazer na casa do idoso. A gente está indo lá prestar um serviço. Para nós prestarmos um serviço, tem que ser da maneira que nós julgamos ser melhor. Então, eu vou escolher o estilo de idoso que adapta mais ao meu jeito, que eu vou oferecer o meu melhor sem ser um sacrifício para mim. Então esse vídeo é mais assim para falar sobre as nossas frustrações como filhos, quando chega a hora de nós sermos os cuidadores dos nossos pais. Mas eu quero te dizer que de repente você está sofrendo, é, se esforçando, dando o seu melhor para o seu pai, para sua mãe, ou no meu caso, que a gente tinha combinado de ser meu sogro, minha sogra, né?
mas no meu caso quem foi a minha mãe, que eu entendi que eu não poderia cuidar diretamente dela pelo fato do jeito dela ser totalmente diferente do meu. Então, de repente, você filha, você filho tem cuidado do seu pai, né? Tem sido cuidador do seu pai. E isso tem sido muito desgastante para você, além daquilo que é natural, o desgaste, tem sido um desgaste emocional. Eu te aconselho a rever seus pensamentos, a conversar se você tem mais irmãos, a conversar se não seria o caso de pagar alguém para cuidar e vocês estarem monitorando. Isso não é feio, isso não é abandonar, isso não é desonrar aos seus pais, igual a Bíblia fala que nós precisamos honrar os nossos pais. Isso não é deixar de cuidar dos seus entes queridos, daquele que é próximo a você. É você reconhecer que você tem limites. É reconhecer que às vezes o seu pai e a sua mãe têm um comportamento que você não concorda e você não seria um bom profissional. Isso é você reconhecer que você não poderia ou não conseguiria oferecer o melhor para eles por causa do comportamento deles. Então reveja se você não deve contratar um profissional, estar sempre observando que esse contratar um profissional não quer dizer que você vai abandonar os seus pais. Você tem que ir lá acompanhar na consulta, igual minha mãe tem uma consulta para o dia 16. Eu vou junto, eu vou conversar com a médica. Então, assim, você vai estar acompanhando os seus pais, mas você não vai cuidar diariamente porque traz um desgaste emocional. Então, fica com essa dica. É expectativa versus realidade sempre, porque a gente programa uma coisa, a gente, na nossa mente, a gente faz tudo direitinho, mas nós precisamos entender que não depende só de nós, depende do outro, do comportamento do outro, para que aquilo que nós programamos aconteça. Então, só dá certo, e quando dá, porque às vezes até quando só depende de nós mesmos, costuma dar errado. Imagina quando nós fazemos planos dependendo do outro, da atitude do outro. Então, essa é a minha dica nesse vídeo. Expectativa versus realidade, cuidar ou não cuidar diretamente do meu pai e da minha mãe. Então, fica com essa dica e eu espero que esse vídeo te ajude a esclarecer algumas questões, né? Porque pensando sobre o que aconteceu nos últimos dias, nos últimos tempos aqui comigo, eu observei que a melhor coisa é eu reconhecer que, mesmo sendo uma cuidadora profissional, é melhor eu ajudar as minhas irmãs, meus irmãos a pagar alguém para cuidar da minha mãe. Quando ela precisar, que ela dê uma melhorada, graças a Deus. Mas fica com essa dica, ofereça o melhor para os seus pais, procure atividades cognitivas para os seus pais, independente se tem demência ou não, mas dá atividade para eles fazerem, para eles não ficarem sem ter o que fazer durante o dia, só na televisão. Sempre tem algo para oferecer para eles. Vamos oferecer o melhor para os nossos pais, né? Para que a gente possa honrá-los da nossa melhor maneira. É oferecer o melhor para eles sem nos prejudicarmos. E entender que um dia alguém vai cuidar de nós. Então nós precisamos cuidar de nós também agora, para não ser um peso para o outro, para os nossos filhos, mas que nós possamos fazer com que eles tenham um compromisso conosco, mas sem ser peso para eles, tá bom? Então fica com essa dica.